salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu, do YouTube também no Kawaii. Inicialmente, peço seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, novamente deixarei na descrição links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre, links na descrição, e também na descrição deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo? É o seguinte, pessoal, homem solteiro que não vive na gandaia se tornou raridade hoje em dia. Pessoal, se trata do seguinte, de ser de se diferenciar da maioria, tá entendendo? Porque enquanto a maioria frequenta balada, boate, boteco, vive na farra, frequenta festas o tempo inteiro, quer estar rodeado ali de ditos amigos, né? Porque a amizade verdadeira, eu já falei, hoje em dia é muito raro, né? Quem acha que tem, é melhor do que os outros porque tem muitos amigos, realmente, eu acredito que essa parada, né, de ter muitos amigos, quem acha que tem muitos amigos, né, eu acredito que essa pessoa ela tá numa autossabotagem, porque muitos desses amigos que ela diz ter, né, será que estaria com ela se ela não tivesse ali um carro, uma moto, e etc, relacionadas a bens materiais, né? Hoje em dia tem muito disso, né, que as pessoas, de uma maneira geral, mochileiros, né, querem vencer perante aos outros, não perante ao espelho, tá entendendo? É esse que é o ponto, porque isso se trata de caráter, né, de buscar voos maiores, né? Se trata de propósito, né? Tem gente que fala assim, porque eu não acredito muito nessa parada de propósito, não, isso é tudo balela. Ok, vai de cada indivíduo, né? Vai de cada pessoa, né? Mas eu tendo a acreditar nessa parada de ter planos, de metas, objetivos, né? Talvez a pessoa não acredite nessa parada de propósito por conta de... Mas é só, por exemplo, substituir a palavra por conta de adequações de linguagem, né? É só trocar a palavra, troque a palavra propósito por objetivos, por metas, planos, sonhos, tá entendendo? Hoje em dia, inclusive, né, ser sonhador virou motivo de piada no Brasil, né? O que, no meu entendimento, não faz sentido nenhum, porque é importante que tu pense positivo sempre. Logicamente que propriamente a gente não pode dizer que somos felizes o tempo inteiro, isso é uma das maiores mentiras propagadas pela modernidade, né? De que o ser humano tem que ser feliz o tempo todo, né? Porque se tu não tá feliz, é porque tu tá no caminho errado, né? Então eu não acredito nisso de ter... eu acredito que a pessoa que não tem emoção nenhuma é um psicopata, tá entendendo? Então, propriamente, isso faz parte, pessoal, isso faz parte. Agora, você ser feliz o tempo todo, e também o oposto, né?
ser triste a todo momento também tá errado, tá entendendo? Né? Porque tu tá incorrendo numa depressão. Às vezes tu tá numa depressão e sequer tá sabendo, né? Mas por isso que eu tô falando, tu nunca vai concordar com uma pessoa 100%. Nessa parada de, porque as pessoas têm que serem mais tristes, é um problema sério, porque às vezes tu tá demonstrando ali tu tá demonstrando ali uma depressão, né, que muitas das vezes pode ser curado somente se aproximando de Deus. Esse que é o ponto. Não há remédio que trate esse tipo de aspecto, não. Eu considero isso, inclusive, um mal do século. Tá entendendo? Um mal do século. Eu propriamente, por ter uma conexão maior assim com o mundo espiritual, é lógico, né, que as coisas tendem a ser mais complicadas / difíceis para mim, né? Mas assim, quando você realmente busca maior, tem essa conexão maior com Jesus, é claro, né? Não é querendo pregar aqui, não sou pastor, mas eu sou cristão, certo? Quando assim, tu tá próximo de Deus, eu tendo a acreditar nisso, né? Quando tu tá próximo de Deus, não há depressão que te atinja. É lógico, pessoal, eu não tô querendo dizer assim, que tu não vai ter seus momentos ali mais adversos, né? Mas assim, ser triste o tempo inteiro também não é muito normal, não, compreende? Né? Então é necessário ter um equilíbrio, É lógico, esse equilíbrio pode variar de pessoa para pessoa, mas enfim, agora, por que esse homem solteiro se tornou tão raro, que não vive na gandaia se tornou tão raro nos tempos atuais, né, pessoal? Propriamente ele tem um autodomínio, ele prefere propriamente focar em desenvolvimento pessoal, não no sentido dos coaches, né? Mas de um autoaprimoramento, né? Ele busca propriamente leitura, hobbies aos quais curte, aprimorar um novo idioma, ganhar, por que não, dinheiro, mas entendendo que dinheiro não é tudo, tá entendendo? Esse que é o ponto. É por isso que eu tô falando, hoje em dia o desequilíbrio ele tá reinando, né? O desequilíbrio ele tá reinando, né? É importante ter dinheiro, claro, mas não é tudo, né? É importante, o dinheiro é relevante, né, para pagar ali suas contas, mas também não te traz felicidade, tá entendendo? É preciso ter esse equilíbrio, né? Que geralmente muitos não têm, tá entendendo? Então esse que dizem, né, que o dinheiro é o supra-sumo da vida, ter muitos bens materiais, é sinônimo de que tu tá acima de outras pessoas, portanto tu tem que esbanjar, tu tem que ostentar. Cara, isso incorre, no final das contas, numa soberba. Mesma coisa esses sujeitos que acham, né, que são melhor do que os outros porque vivem no boteco, tá entendendo? É o que mais tem hoje em dia, né? Vocês repararam que no Brasil, em cada esquina tem um bar, boteco, né? Isso, no final das contas, eu considero isso deplorável, pessoal.
eu considero isso deplorável, né? Não sei vocês, né? Porque assim, já está mais comprovado, pessoal. Está mais comprovado que tu viver na bebedeira não te traz benefício nenhum, né? Em aspectos físicos, é, é, questão de saúde, enfim, até mesmo o seu tipo sanguíneo acaba sendo alterado por conta dessas questões. E tem gente aqui, né, no Brasil que valoriza a ressaca, que é terrível no final das contas, né? E outra coisa, né, aqui no Brasil se cultiva muito o quê? A sociabilidade, né? Quer dizer, tu é o errado por não querer interagir com pessoas que não têm nenhuma compatibilidade contigo. Tá entendendo? Pra mim isso é tenebroso, pessoal. Tenebroso, porque eu propriamente já digo com todas as letras, eu não nasci pra me encaixar em regras, enfim, não nasci para me encaixar nas expectativas dos outros. Quem vive inclusive para atingir expectativas dos outros, tá num ciclo de autossabotagem, tá num cope, né? Vamos dizer assim, tá num cope sem procedentes. E dizem, né, o tempo inteiro, né, que o homem vive em solitude, ou que é solteiro, tá num cope, né? Mas eu não considero, não, pessoal. Por quê? Porque eu tendo a acreditar que a gente vem para esse mundo que sozinho. É lógico, né? Não estou dizendo isso para porque tu não quer, não, pessoal, né? Não quer se relacionar, não. Tô falando que a gente vem para esse mundo sozinho e logicamente, quando chega lá a tua conta, não vem incluído com outro nome, tá entendendo? Quando chega a tua conta, é tu que tem que assumir sua responsabilidade e, logicamente, pagá-la, né? Então, pessoal, como é que poderia ser um golpe se estou partindo desse princípio aqui, tá entendendo? E vamos lá. Eu também tenho que acrescentar, né? Não estou dizendo isso porque eu sou não. O fato é que hoje em dia se relacionar está muito difícil, né? Porque 2026 não é igual. O homem ele precisa se adaptar, readaptar, adaptar ou readaptar-se, né? Porque nos anos 2000 relacionamentos eram muito mais assim, muito mais tranquilos, muito mais o cenário era muito mais flexível, né? Tanto porque a gente pegou aquela época, né, mais analógica, né, onde não se havia internet, mas mesmo assim aí no período do início da internet estava muito bacana essa parte, mas hoje em dia se complicou, né, por conta do advento do feminismo. Hoje em dia também tem a ascensão do materialismo, né? Isso tudo complica, tá entendendo? Isso tudo complica, né? Tem várias leis sendo criadas em prol somente de um gênero em detrimento do outro, se bem que eu já falei aqui por inúmeras vezes, eu sou a favor do equilíbrio, não sou a favor de que se criem leis para os homens. Eu sou a favor de um equilíbrio, né? Se a balança está pendendo para um lado, vamos aqui equilibrar, tá entendendo? Eu sou a favor disso, né? Mas hoje em dia o desequilíbrio ele tá reinando, Tem gente que não sabe interpretar quando eu digo assim, porque existe uma inversão de valores assim estratosférica no Brasil.
não só no sentido de relacionamentos, né? Mas também no sentido de que, por exemplo, o honesto é visto como se fosse bobo hoje em dia, né? Para não usar outro termo, né? Mas é assim que está hoje em dia. A desonestidade ela tá muito assim, mais tá sendo muito mais vantajoso, tá entendendo? É. E quer queira ou não, quando você vai no sentido de passar a perna nos outros, de querer levar vantagem, que são culturas assim muito famosas no Brasil, o que acontece? Hoje em dia tá compensando, né, pessoal? Os desonestos estão até ganhando fama, tá entendendo? Só você ver, eu posso até citar alguns nomes aqui, né? Mas, enfim, é só você ver esses famosos que divulgam jogos ilegais. Vê se eles vivem de uma forma certa, tá entendendo? Não precisa ir muito longe não. Não precisa ir muito longe não, né? Mas enfim, né? Somente tu não querer se enturmar, de não querer se encaixar, de tu não querer viver na bebedeira, de tu não querer ir pra balada, cara, tu vai incomodar muita gente, não tem outra, né? Que tu não queria ir também ir pra gandaia, né? Porque propriamente o certo hoje em dia, tu já vai se diferenciar, somente de tu não se encaixar nesses aspectos, tu já tá se diferenciando de uma maioria aqui no Brasil. Porque propriamente o Brasil, cara, a gente tá entregue, muitos já venderam suas almas, entendeu? Muitos já venderam suas almas. E eu propriamente, eu não tenho preço. Eu não me ponho numa prateleira de supermercado, né? Porque hoje em dia tem muita gente que faz isso, que se põe assim como produto e não se questiona. Às vezes, e essa pessoa que às vezes se põe ali como produto, muitas das vezes ela tá se minando, ela tá ali, pô, tá entendendo? Ela tá se autodesprezando e ela não percebe isso, tá entendendo? Então, pessoal, eram esses os detalhes que eu tinha para trazer. É lógico, independentemente de qualquer estação, esse homem solteiro irá incomodar. Mas, pessoal, entenda isso que eu falo para você, né? Quando eu digo assim que eu defendo a solitude, solteirice e tal, não quer dizer que eu sou contra relacionamento de uma forma geral, né? Até mesmo casuais, mas até mesmo o relacionamento casual hoje em dia está muito complicado de se ter, né? Porque resumidamente, pessoal, 2026 não é igual a 2006. Lembro que há 20 anos atrás eu estava namorando, né? Mas hoje em dia, a maioria das vezes, no meu entendimento, né, para mim, tá compensando, ou se como tá valendo a exprimida, né? Tá compensando mais viver sozinho do que propriamente mal acompanhado. Parece clichê isso que eu tô dizendo, mas é verdade, pessoal. Nunca uma verdade foi tão verdadeira, fez tanto sentido, né, quanto essa. Então, pessoal, propriamente era isso que eu tinha para dizer, né? É lógico, somente tu não querer se enturmar, somente pelo fato de tu não querer se encaixar, já irão te olhar com maus olhos, né? Mas esse é o preço que se paga por ser odiado, na verdade, ser odiado por idiotas é o preço que se paga por não ser um deles. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer. Links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre na descrição. Pix também. Valeu, até a próxima.